Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir a segunda edição do Superman Absoluto. E a história desta segunda edição começa no planeta Krypton, nas Terras Vermelhas, 6 anos atrás, com o jovem adolescente Kal-El a ter uma aula online, onde ele é criticado pelo seu professor por ter escrito a sua própria redação, em vez de ter usado a inteligência artificial Luminária, que é um tipo de biblioteca que contém todo o conhecimento da Liga Científica do planeta Krypton. Na página seguinte, a história volta para o presente no planeta Terra, mais especificamente no Brasil, onde o Kal-El, o Superman Absoluto, ainda estava algemado a Lois Lane, que neste novo universo absoluto é uma agente do Comando Especial da Corporação Lazarus. E isso era porque ele ainda estava fraco demais, não conseguindo partir as algemas mesmo usando a sua super força. E por esse motivo o Superman Absoluto pede ao Sol a inteligência artificial do seu traje para resolver o problema das algemas sem magoar a Lois Lane, para ele poder sair dali o mais rápido possível. Mas para tentar controlá-lo, a Lois Lane atira na cara do Superman Absoluto com uma arma de choque, que lhe causa alguma dor, mas não causa nenhum dano. Porém, o grande problema é que nesse mesmo momento os agentes do Comando Especial e o exército de pacificadores da Corporação Lazarus aproximam-se da posição deles, cercando-os, para na sequência dispararem contra o Superman Absoluto sem se importarem com os danos colaterais. Como a Lois Lane, que só sobreviveu ao ataque porque o Superman Absoluto inicialmente protegeu-a com o seu corpo e depois envolveu-a com a capa do seu traje, que neste novo universo absoluto é um tipo de névoa de pó de pedra solar. Mas mesmo o Superman Absoluto esforçando-se para protegê-la, ela continua a disparar contra ele, além de dizer que a Corporação Lazarus não quer ele morto, apenas de joelhos. Após isso, o Sol diz que está a ter alguns problemas com as algemas e que vai precisar de um pouco mais de tempo para os soltar. Sendo assim, o Superman Absoluto vê que não tem outra opção senão levá-la junto, e por isso ele pede para o Sol envolver a Lois Lane com a capa do seu traje para ela aguentar o impulso do salto. Mas o problema é que, mesmo o Superman Absoluto sendo muito rápido, ele já tinha uma espécie de tanque com hélices de helicóptero da Corporação Lazarus atrás deles, que abre fogo contra eles usando munições de alta potência recomendadas por um suposto sistema chamado de Brainiac, que os atinge causando uma mega explosão que os derruba perto de uma cidade. Mas assim que a fumaça abaixa, a história mostra o Superman Absoluto a carregar ao colo a Lois Lane, que inicialmente parece ter desmaiado por causa do impacto da queda, mostrando que ele continua a protegê-la. Mas nesse mesmo momento, o Superman Absoluto recebe mais um disparo da Lois Lane, que aproveita esse momento para tentar chamar os seus reforços. Mas o Superman Absoluto diz para o Sol bloquear a transmissão. E depois ele pergunta a Lois Lane porque é que ela quer prendê-lo ainda mais enquanto ele está a tentar salvar a sua vida. Mas a Lois Lane responde que foi ele que colocou a sua vida em risco ao tentar fugir, além de exigir que ele revele quem é, porque as pessoas têm o direito de saber. Porém, o Superman Absoluto diz que a Corporação Lazarus não se importa com o direito de ninguém. Além de dizer que a Corporação Lazarus representa tudo de errado com o seu planeta. E isso chama a atenção da Lois Lane, que percebe que o Superman Absoluto não é do planeta Terra. E por isso ela pergunta qual era o planeta dele. Mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, eles são mais uma vez atingidos por disparos do tanque com hélices de helicóptero da Corporação Lazarus, que vimos anteriormente, e que novamente não se importa com os inocentes que estão no seu caminho.
o que obrigou o Superman Absoluto a lançar um carro para derrubar o tanque, que acaba por atingir uma igreja próxima que acaba por pegar fogo. O grande problema nisso é que alguns moradores tinham-se abrigado lá para se proteger dos disparos, o que faz com que o Superman Absoluto corra até lá para os ajudar, ainda preso pelas algemas a Lois Lane, que presencia de perto as suas ações altruístas. E esta sequência de cenas é muito interessante porque mostra que a capa do traje do Superman Absoluto, além de funcionar como uma simples capa, ela também funciona como um escudo e serve para carregar pessoas para locais seguros. Inclusive, ele usa tanto essa habilidade que ele fica quase completamente sem o seu traje. Além disso, a capa também pode curar alguns ferimentos leves, tanto do Superman Absoluto quanto das outras pessoas. A Lois Lane também percebe que os seus poderes não são derivados do seu traje, como a Corporação Lazarus tinha imaginado. O poder vem dele, como o seu sopro congelante que ele usa para apagar o fogo da explosão na igreja. E com tudo o que viu, a Lois Lane percebe que ele ainda está a descobrir os limites dos seus poderes e também fica impressionada com o heroísmo e a bondade do Superman Absoluto em relação às pessoas de um planeta que nem é o dele. E por esse motivo, ela meio que começa a confiar nele. E depois disso, a Lois Lane agradece pelo que ele fez e diz que ele é bem-vindo. E o Superman Absoluto responde que eles não têm ideia de como são sortudos em ter um planeta como aquele. E com tudo o que eles passaram, ele meio que também começa a confiar nela, ao ponto de estar disposto a contar de onde ele vem. Mas nesse mesmo momento o Sol finalmente abre as algemas. E ao perceber isso, o Superman Absoluto aproveita a chance para sair dali o mais rápido que pode, antes que os agentes do Comando Especial da Corporação Lazarus chegassem ali, para levar a Lois Lane de volta ao quartel-general, onde ela precisa de preparar um relatório sobre tudo o que ela viveu durante a missão. E para isso, ela usa um suposto sistema chamado de Brainiac, uma ferramenta de inteligência artificial que supostamente monta o relatório com base nas suas respostas. Pelo menos isso é o que a Lois Lane e provavelmente a maior parte da Corporação Lazarus acredita, mas na verdade o Brainiac é aquele ser que está na sede do Departamento de Pesquisa da Corporação Lazarus em Nevada, que intencionalmente interpreta mal tudo o que a Lois Lane fala para descrever o Superman Absoluto, com o objetivo de fazer com que ele pareça uma ameaça que deva ser eliminada por causa dos seus superpoderes. Porém, depois de pensar muito e de conversar com um dos seus colegas, aonde é revelado que a Lois Lane não gosta de escrever os seus relatórios, a Lois Lane decide ela mesma escrever o seu próprio relatório para contar o que aconteceu de verdade durante a missão. Depois disso, a história volta novamente 6 anos atrás, para a casa do Kal-El, na zona rural do planeta Krypton chamada de as Terras Vermelhas, onde nós podemos ver a Lara e o Jor-El, os pais biológicos do Kal-El, o Superman Absoluto, a trabalharem em um traje espacial experimental combinado que também pode servir como um tipo de nave para a exploração da galáxia. Algo que a Lara projetou quando tinha 12 anos de idade, por isso nunca foi testado. Mas o Jor-El diz que ele vai coletar todas as pedras solares que a Lara precisa. Eles querem apresentar o plano à Liga Científica, mas eles sabem que eles não vão ouvir trabalhadores comuns como eles. E mesmo que eles acreditassem, não têm mais tempo suficiente para construir uma frota de naves grande o suficiente para salvar todas as pessoas do planeta Krypton. Mas de qualquer forma, Jor-El diz que se a Liga Científica se recusar a ver a verdade, ele mesmo vai roubar pedras solares o suficiente
para a Lara conseguir construir uma nave que leve toda a sua família para as estrelas. Na página seguinte, a história volta para o presente no planeta Terra, onde vemos o Kal-El, o Superman absoluto, a deixar o Brasil, agora em direção à Venezuela, onde ele passa por uma placa com um grafite que troca o lema da Corporação Lazarus, que é Lazarus significa vida, por Lazarus significa morte, além de ao lado ter escrito junto-se aos Omega Mens. Depois disso, a história mostra a Lois Lane a completar o seu relatório. Por mais que ela odeie fazer esse tipo de coisas, ela até ficou surpresa o quanto ela se sentiu bem ao escrever o seu próprio relatório. Após isso, a história vai para a cidade que aconteceu o último confronto do Superman absoluto contra a Corporação Lazarus, onde os técnicos da Corporação Lazarus coletam amostras do pó de pedra solar do traje do Superman absoluto, enquanto os pacificadores, incluindo um chamado Smith, que estava visivelmente alterado, reúnem os moradores para os questionar sobre a localização do Superman absoluto. Mas depois de não obterem nenhuma resposta, o Smith diz que nenhuma daquelas pessoas entende que é a Lazarus que mantém a paz. Então alguém precisa ensinar àquelas pessoas que a paz tem um preço. E depois a edição termina com ele a disparar contra os civis. E agora, malta, na minha opinião, este novo Universo Absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo universo absoluto, que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui, mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito, porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.